A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, professores dos nossos juvenis. Que alegria poder estar aqui mais uma vez com você para juntos estudarmos esta lição tão linda e maravilhosa que nos foi proposta. E hoje nós estaremos falando sobre Deus levanta profetas. Esta nossa revistinha aqui do Juvenis, que é muito preciosa, faz uma viagem pelo Antigo Testamento e eu tenho desfrutado de poder não somente ler e aprender e ver tantos detalhes maravilhosos que fizeram com que esta nação de Israel pudesse vir a ser aquilo que ela é. Então, nós, como crentes em Jesus, precisamos conhecer a Bíblia Sagrada, precisamos conhecer as histórias da Bíblia Sagrada e que coisa linda e maravilhosa, que oportunidade linda você tem para com os seus juvenis de poder apresentar a ele durante esse trimestre sobre toda esta história maravilhosa deste povo. Amém? Portanto, se esta é a sua primeira vez aqui conosco, não esqueça de se inscrever no canal, de colocar as notificações, de dar aí o seu joinha, de deixar-nos uma mensagem. Isso nos deixa muito felizes. E como falamos sempre, na descrição deste vídeo você encontrará o PowerPoint desta lição. Você também encontrará o roteiro, não é, desta lição também, que é um pouquinho diferenciada daquilo que nós temos na nossa lição, do comentário da lição, mas nós tentamos abranger e trazer, não é, uma total visão da história de Israel e dentre estes, hoje nós estaremos falando sobre os profetas de Israel. Amém? Portanto, vamos lá. A lição de número 9 se intitula Deus levanta profetas para o dia 2 de março de 2025. O nosso texto áureo, 2 Pedro 1, 20 e 21, nos diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia! Que verdade gloriosa! E nós estaremos também a nosso leitura em classe, está em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 22. Nós não fazemos essa leitura nesta lição gravada aqui, nesta pré-aula. Entretanto, vocês têm a liberdade de o fazê-lo para trazer os seus alunos a um contexto daquilo que nós vamos estar estudando neste domingo. Amém? Portanto, o nosso estudo, então, como de costume, nós o dividimos em 3 tópicos. O primeiro se chama a missão dos profetas. Segundo, a mensagem dos profetas. E em terceiro, o cuidado nos falsos profetas. Será que existe isso ainda hoje, irmã? Oh, e como existe? Existiu no passado, existiu para o povo de Israel e também nos nossos dias existem e nós devemos ter o cuidado e saber como saber quem é um falso profeta. Amém? Maravilhosa lição que você tem para os seus alunos. Muito bem. Vamos então, antes de mais nada, nesta nossa introdução, falar um pouco sobre a diferença de profetas literários e profetas não literários. Eu sei que você tem no comentário da lição, está aí descrito, e vamos lá então saber quem eram estes profetas literários. Os profetas literários são os profetas que registraram suas profecias de forma escrita e estão inseridas na Bíblia Sagrada. Lembre que a Bíblia fala de vários profetas. Na primeira lição dessa revista, nós comentamos e falamos sobre as divisões dos livros do Antigo Testamento. E a última divisão do Antigo Testamento é chamado para nós de livros proféticos. E nós vamos entender que dentro destes profetas que a Bíblia Sagrada, que o Antigo Testamento tem, existem aqueles que são chamados de profetas literários, cujo
eles registram as suas profecias, eles escreveram suas profecias e elas foram inseridas na Bíblia Sagrada. Dentro destes profetas literários, nós vamos encontrar e vamos ter também uma segunda divisão. Vamos ter os profetas maiores, e aqui o maior ou menor não é por causa da importância dele, mas pela porção escrita, ou seja, eles escreveram livros, profecias muito grandes, extensas. Então, nós vamos ver que existem 5 profetas maiores. Estes profetas são Isaías, Jeremias, e Jeremias ele escreve 2 livros, não é? O livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias, também Ezequiel e Daniel. Portanto, 5 livros são os profetas maiores. E nós temos 12 livros que são os profetas menores, que vai desde Oséias até Malaquias. Portanto, todos esses livros proféticos descritos na Bíblia Sagrada, eles são conhecidos como os profetas literários. Amém? Segundo lugar, nós vamos ver então também os profetas não literários, ou seja, eles são mencionados na Bíblia, entretanto, eles não foram as pessoas que escreveram suas profecias ou não descreveram todos os seus eventos e os quais foram registrados na Bíblia Sagrada, mas foram outras pessoas que transcreveram, que escreveram, registraram ali e foram inseridas na Bíblia. Dentre eles, vamos ver alguns, não é? Que talvez você possa até fazer esta pergunta para os seus alunos para ver se eles sabem ou lembram do nome de algum profeta na Bíblia Sagrada, fora daqueles que estão descritos, não é, na Bíblia como os livros proféticos. Vamos ver se eles descobrem ou se eles lembram de algum deles. Por exemplo, nós temos Aías, foi um desses profetas não literários. Temos Elias, Eliseu, grandes homens de Deus, irmãos, que fizeram coisas tremendas, mas que eles não escreveram profecias, eles não escreveram nenhum livro, mas a sua história está registrada na Bíblia Sagrada. Outra pessoa, no tempo de Davi, o profeta Natã, o profeta Gade. Nós temos também no tempo de Josafá o profeta Micaías. Temos também, não é, outros nomes de profetas que a Bíblia até deixa o seu nome no anonimato. E, é claro, finalizando este último profeta considerado do Antigo Testamento, também nós temos João Batista, que ele foi o último dos profetas. E, é claro, depois disso, então, veio Jesus. Ele foi a voz que clamava no deserto, profetizando assim, preparando o caminho do Senhor. Amém? Muito bem. Nós também temos aí, você pode encontrar a cronologia dos profetas. Às vezes fica difícil saber, meu Deus, quando foi que eles estiveram fazendo o seu ministério. Nós sabemos que o reino dividiu. Havia profetas somente em Judá ou havia profetas também no reino do norte, em Samaria? E nós vamos ver que Deus não deixou o seu povo, por mais que no reino do norte houveram apenas reis ruins, maus, que não temiam a Deus. Entretanto, Deus não deixou o seu povo sem profeta. Nós vamos ver que no reino do norte, 2 grandes profetas, Elias e Eliseu, se levantaram com força para trazer o povo ao arrependimento. E então, nesta cronologia aí que vocês vão encontrar, este gráfico foi tirado de um site que se chama bibliaart.com.br, e assim nós podemos melhor visualizar quais profetas eles profetizaram, em que época, quem deles era contemporâneo um com o outro. Você vai ver aí que Isaías era contemporâneo de Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias, eles também eram contemporâneos e assim por diante. Amém? Muito bem. No nosso próximo slide, fica aqui a dica para você nesta classe de hoje, para os seus alunos.
Aí nós temos os livros proféticos divididos em profetas maiores e profetas menores. 5 profetas maiores, não é? Os 5 livros proféticos maiores, porque Jeremias ele escreve 2 livros, mas nós temos 12 livros de profetas que também escreveram, mas os seus livros são curtinhos, são pequenininhos, e então por isso é chamado de profeta menor. Amém? E então você pode fazer com ele o quê, irmã Vânia? Você pode preparar essa folha ou algo que eles possam memorizar os livros proféticos da Bíblia. E então você pode fazer um teste com ele, você pode colocar os diferentes nomes para que eles possam colocar os livros na ordem que está na Bíblia Sagrada. E eu sei que Deus vai usar você, né, para diferentes maneiras de poder engajar os seus alunos nesta lição sobre os profetas da Bíblia Sagrada. Muito bem, portanto, vamos ao nosso primeiro tópico, que é a missão dos profetas. É bom lembrar que os profetas, eles não eram pessoas que apenas estavam falando sobre coisas futuras, sobre coisas misteriosas, sobre mistérios que ainda não estavam para acontecer. Não. Os profetas, eles também revelavam ou falavam sobre coisas que haveria de acontecer, mas muitas das suas mensagens e pregações era sobre os problemas atuais que eles estavam sofrendo e eles estavam passando entre o povo. Muitos desses problemas nós podemos categorizar em 3. O primeiro, a idolatria. A idolatria foi um tema que foi debatido por todos os profetas do Senhor. Todos eles colocaram o dedo em riste, não somente no rei, não somente no juiz, não somente nos príncipes, não somente nos governadores, mas também no povo sobre a idolatria. Em segundo lugar, sobre as injustiças sociais. Este era um tema muito forte, meus queridos, que eles batalhavam com o povo de Israel. Por exemplo, nós vamos ver que Deus dizia que eles deveriam cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, e por causa disso havia muitas pessoas que tratavam de passar a perna, de tratar, defraudar estes pobres coitados menosprezados que não tinham muitas condições e tentavam roubar deles muitas vezes os seus bens, as suas herdades, o trazer e fazer com que eles pagassem as coisas com juros ou com usura, né, como a Bíblia diz. E tudo isso acarretava numa injustiça social muito grande que Deus não estava simplesmente de olhos fechados para isso. Deus usava os seus profetas para poder falar contra isso. Mas, em terceiro lugar, também sobre o pecado. E Deus não perdoava se fosse rei, se fosse príncipe, se fosse governador, se fosse sacerdote. O homem de Deus, como assim era chamado, ou o profeta, ou o vidente, ele era levantado por Deus para trazer uma mensagem ali e dizer para eles: vocês estão errados. Vocês vão lembrar, talvez, naquele episódio da vida de Acabe, quando ele manda matar Nabote para simplesmente ter a vinha dele que estava junto do seu palácio. Irmãos, Deus não perdoou. Deus chegou lá e nós vamos falar sobre isso hoje, não é? Quanto essas mensagens de juízo da parte de Deus vinda pela boca dos profetas. Amém? Portanto, aí, olha, vamos a nosso primeiro tópico, a missão dos profetas. Quais eram elas? Primeiro, como conselheiro aos líderes, aos regentes, aos reis, aos sacerdotes. Segundo, como mensageiro do povo a Deus, ou seja, muitas pessoas iam ter com o profeta de Deus, com o homem de Deus, para consultar a Deus. Você vai lembrar da história de Saul, por exemplo. Ele não estava ali buscando algo espiritual, não. Mas ele tinha perdido as burras do seu pai e ele foi lá, passou na cidade e disse: olha, aqui está o homem de Deus, vamos lá ver, vamos pedir a ele que ele possa nos ajudar a saber, não é? A ter algo, consultar a Deus aonde é que estão. Então o povo ia ter com o profeta, o rei ia ter com o profeta,
Nós vamos ver que Davi fez isso, não é? Nós vamos ver que Ezequias fez isso. Mas, em terceiro lugar, como porta-voz de Deus ao povo. O profeta, ele era um mensageiro, ou ele trazia algo, pergunta, consulta do povo a Deus, ou Deus trazia uma mensagem direta para o seu povo, para o seu rei, para aqueles que estavam ali governando sobre eles. Deus enviava o profeta de Deus. Amém? Muito bem, vamos lá. Primeiro, como conselheiro aos líderes. Deus trazia, levantava o profeta para trazer a mensagem, não somente para aconselhar, para poder trazer uma palavra que muitas vezes era dura para o homem. Vamos ver aqui o que é que diz, segundo Reis 5:6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. O rei de Israel recebeu uma carta da Síria, com o capitão da Síria chamado Naamã, dizendo: olha, aqui está meu servo. Eu soube através de uma menina aqui, que é escrava, que aí em Israel vocês podem curar o meu servo. Então, por favor, façam alguma coisa. E o que acontece? A palavra, esta resposta do rei, chegou aos ouvidos de Eliseu. E ele disse: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia! Meus queridos, você pode imaginar, a Bíblia nos diz que Naamã chegou à porta da casa de Eliseu, porém Eliseu não saiu para fora para receber a Naamã. Ele simplesmente mandou a mensagem pelo seu filho, pelo seu servo, não é? Eliezer, e disse: olha, diz para Naamã que ele vá no Rio Jordão, ele mergulhe 7 vezes e ele vai ficar curado. E a Bíblia diz que Naamã ficou todo, né, cheio de dedo, ficou todo, né, angustiado. Como é que é essa coisa? Eu pensava que ele vinha, que ia orar por mim, que ia fazer isso e aquilo, aquilo outro. Mandou, olha, e para se mergulhar onde? No Rio Jordão. Um rio sujo. Ele disse: não são os rios da minha terra melhores, mais limpos do que eu me banhar neste rio chamado Jordão. E os seus servos, graças a Deus, disseram para Naamã: meu servo, se ele tivesse pedido alguma coisa muito difícil, tu não farias? É somente mergulhar, mergulha aí para poder ver o que acontece. Mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, e na 7ª vez, a pele de Naamã ficou como nova, como de uma criança. Aleluia! Ele foi curado. Oh, meus queridos, a palavra do homem de Deus teve que se cumprir. Aleluia! Tinha que o homem deixar toda a sua, não é, pompa e descer ao Rio Jordão, aquele rio sujo, aquele rio humilde. Oh, meus queridos, Deus sabe fazer, amém? Tem que descer no Jordão, aleluia. Muito bem. Mas em segundo lugar, Daniel. Daniel foi um homem, não somente um estadista, mas ele foi usado por Deus para aconselhar, para trazer uma mensagem para o grande rei Nabucodonosor. Olha aí o que foi esta interpretação. O rei havia tido um sonho e agora ele está perturbado sem saber qual é a interpretação. E Daniel disse: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei meu senhor. E ele continua: serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças o Altíssimo,
tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Mas olha aí a palavra de Daniel. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, aleluia, e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Aleluia. Meus queridos, a missão dos profetas era trazer mensagem, aleluia, de conselho em primeiro lugar para os reis, para os sacerdotes, para os líderes, para aqueles que estavam na nação. É claro que o rei, era o regente, mas espiritualmente, o profeta, o homem de Deus, é que trazia a mensagem vinda de Deus, aleluia, porque infelizmente muitas vezes os reis estavam todos desviados e só sobrava, aleluia, a palavra do homem de Deus, do profeta de Deus, que se levantava contra tudo aquilo para poder dizer: assim diz o Senhor, aleluia. Mas em segundo lugar, eles também eram mensageiros do povo, ou seja, as pessoas consultavam a Deus através do profeta. Vamos ver primeiro Reis 22:5 disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Qual é o contexto deste versículo? O rei Acabe, juntamente com o rei Josafá, o rei de Israel e o rei de Judá, se juntaram para ir a uma batalha em Ramote Gileade. E a Bíblia fala que havia alguns profetas do rei Acabe que dizia: vai, sobe, porque tu vais prosperar. Principalmente um que se chamava de Zedequias. Entretanto, olha aí, então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote e Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Sobe, porque é de Deus. Vai, porque tu vais vencer. Entretanto, graças a Deus, o rei Josafá, ainda que estava ali comprometido com o rei Acabe, ele trouxe uma palavra de Deus, não é? Dizendo: disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda um homem, por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza bem de mim, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá, e disse Josafá: não fale o rei assim. Meus queridos, este homem, glória a Deus por isso, um destes profetas não literários, que graças a Deus, enquanto todo mundo estava falando, os profetas de Baal, os profetas carnais, os profetas que só dava profetada, como a gente diz no nosso coloquial, que não tinha nada de Deus, que só profetizava o que o rei agradava, o que ele queria ouvir. Este homem chamado Micaías, um verdadeiro profeta de Deus, aleluia! Ele disse: olha, esse aí não fala nada bem de mim, só fala mal. Esse eu não gosto, esse eu não quero, aleluia! Claro, Acabe vivia na sua carnalidade, vivia em idolatria. Como é que ele gostaria ou que ele quereria ouvir a voz de Micaías, que era a verdade de Deus soando no meio de toda aquela apostasia? Aleluia. Mas 1 de Samuel 7:8, mostrando aqui que as pessoas iam e consultavam a Deus através do profeta.
Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Olha aí Samuel, o profeta. Quando o povo tinha que lutar contra os filisteus, eles vieram ter com Samuel e eles pediram: olha, clama a Deus por nós, intercede por nós a Deus. E a Bíblia diz: então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Aleluia! Meus queridos, que coisa linda! E em terceiro lugar, o profeta, ele não somente trazia, o povo consultava ele, mas ele ouvia do Senhor e ele trazia a mensagem que Deus queria, a mensagem direta da parte de Deus para o povo, para o rei, para o líder, para aqueles que ali estavam, fossem de Israel ou fossem até de outro país. Deus usava estes homens. Amém? Vamos lá ver. Segundo Samuel 12:13, então disse Davi a Natã. Os irmãos vão lembrar da história. Davi havia pecado, Davi havia feito o errado, Davi havia matado a Urias, o seu capitão, tomado a sua esposa. Natã chega lá, fala uma parábola para ele de um homem sobre as ovelhinhas, e quando ele pergunta quem é este homem, a palavra de Deus para ele disse: este homem és tu, Davi. E ele disse, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado. Não morrerás, Davi. Aleluia. Aquela é a palavra expressa de Deus, do perdão de Deus ali naquele momento para o seu servo Davi. Aleluia. Todavia, olha aí agora a consequência do pecado de Davi. Olha aí aquilo que Deus fala, determinação, o juízo sobre Davi. Ele disse: todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Amém? Aleluia. 1 Reis 11:30. Outro homem de Deus, profeta não literário, Aías. Vocês vão lembrar da classe da nossa escola dominical do domingo passado, que falou sobre Jeroboão e Salomão. Dentro desta história, nós falamos sobre uma pessoa, sobre um profeta chamado Aías. E o que foi que ele fez? Aías pegou na veste nova que sobre ti se tinha e a rasgou em 12 pedaços. E o que foi que ele fez? E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Aleluia. Esta foi uma ordem, esta foi uma palavra direta de Deus para aquele homem chamado Jeroboão. E Deus usava os profetas assim. Muitas vezes eles faziam uma forma de dramatização para poder fazer explicar a mensagem de Deus para o povo de Israel. Vamos ver que Jeremias fez a mesma coisa. Um dia ele entra no palácio do rei Zedequias e ele vem com um jugo, né, sobre os seus ombros. E todo mundo lhe pergunta: o que é isso? Está ficando doido esse profeta? Não é? E ele disse: olha, este jugo, vocês coloquem-se debaixo do jugo do rei Nabucodonosor para que vocês sobrevivam, para que vocês vivam. Aleluia. E então nós vamos ver que eram palavras diretamente vindo da parte de Deus, que Deus dizia para o profeta: vai lá ter com ele, vai lá. Deus fez isso com Samuel, fez isso com Elias, fez isso com Eliseu, aleluia, fez isso com Isaías. Então nós vamos ver, meus queridos, que o homem de Deus, ele era o porta-voz direto, a mensagem direta de Deus para o povo de Israel. O nosso segundo tópico fala sobre a mensagem dos profetas. Que tipo de mensagem é que eles traziam?
Nós vimos aqui sobre Micaías que este homem trazia uma mensagem contundente, uma mensagem que vinha apontar o erro. Mas que tipo de mensagem é que os profetas, será que ele somente estava lá com um chicote em cima das pessoas? Não, de maneira nenhuma. Nós vamos ver aqui, os profetas eles traziam, primeiro, mensagens de advertência para poder despertar as pessoas que talvez estivessem sendo enganadas, para que eles pudessem abrir os seus olhos e eles pudessem voltar atrás e eles pudessem não deixar ser consumidos pelo erro. Em segundo lugar, eles traziam também mensagens de juízo, ou seja, julgamento viria se o povo ouviu a palavra, se eles não deram ouvidos à voz de Deus, o que acontecia? O juízo vinha, o julgamento de Deus vinha. E os profetas de Deus, eles eram usados exatamente para poder despertar o povo, para poder dizer: gente, o juízo de Deus está chegando. Você vai lembrar, aqueles de vocês que não conhecem ainda o canal do nosso devocional, né? Simple Pentecostal, vocês vão ver que lá nós estamos, não somente juntamente com a nossa irmã Manuela, o seu esposo, nós estamos lendo a palavra de Deus, não somente no livro de Salmos, no livro de Atos dos Apóstolos, na carta de Timóteo, mas também aos sábados o livro profético. Estamos agora lendo o livro de Isaías, mas nós já lemos de Jeremias e nós vamos ver o quanto este homem Jeremias ele sofreu para trazer a palavra, a mensagem para o povo de Israel, para o povo de Judá. Amém? Então, mensagem de juízo, mas também eles traziam mensagem de restauração, uma mensagem de esperança. Não era somente, olha, vou castigar, vou. Não, Deus também trazia. Se vocês se arrependerem, se vocês fizerem o que eu estou ordenando, eu vou trazer algo de bem, eu vou renovar vocês, eu vou trazer a bênção sobre vocês, eu vou trazer esperança para vocês. Aleluia! Vamos lá ver então a mensagem de advertência, ou seja, de arrependimento. Vamos ler em Jeremias, versículo 9 ao 10, o que é que nos diz a palavra do Senhor. Jeremias disse: não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos algoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis ao rei da Babilônia. Esse era o que eles estavam dizendo, não é? Mas Jeremias disse: porque mentiras vos profetizam para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela e vós pereçais. Isto é o que Deus estava dizendo para o povo. Gente, acorda! Estes profetas estão falando coisas contrárias. Agora você pode imaginar, meus queridos, ser um profeta de Deus no meio de tanta apostasia, no meio que Jeremias ele vivia. Enquanto Jeremias está dizendo: olhe, vocês, por favor, deixem-se levar, se rendam a Nabucodonosor, porque vocês terão a vossa vida como brinde, como presente para vocês. Mas os profetas que estavam rodeando o rei, que somente profetizavam o que o rei queria ouvir, disse: não, imagina, esta cidade, Deus vai permitir o inimigo entrar e destruir o seu templo, o templo de Salomão. Meus queridos, a presença de Deus já estava longe há muitos anos daquele templo de Salomão. Ali só havia pedras, ali só havia muralhas. A presença de Deus havia se apartado daquele lugar. Aleluia! Meus irmãos, quando os reis decidiram colocar imagens de esculturas, imagens ao sol, às estrelas, a todas as divindades da face da terra, dentro do santuário de Deus. Você pensa, será que eu penso que Deus vai comungar com isso? De maneira alguma. A presença de Deus estava longe, Deus não estava ali. Destruir aquele templo, acabar com aquele templo, era somente pedras. Aleluia!
E, meus queridos, quantas vezes nós podemos estar em lugares? Vamos falar a verdade, porque esta é a realidade do dia que nós vivemos ante a vinda do Senhor. Existem profetas de Deus, mas existem profetas que não são de Deus, que estão aí profetizando suas palavras e dizendo simplesmente para poder amaciar o ego das pessoas. Estão todos bem envernizados, bem apetrechados, bem vestidos, mas da sua boca só fala a palavra de prosperidade. Porque essa coisa de você dizer: "Olha, assim diz o Senhor", e você vai ser perseguido ou castigado, ou isso ou aquilo, você está em pecado, isso não. Deus não julga. Quem disse isso? A palavra de Deus está muito clara. Jesus dizia: "A palavra há de julgar". Aleluia! Portanto, meus queridos, não nos enganemos. Profetas, existem muitos. Profetas de Deus. Você pode e você vai saber. Nós vamos falar aqui no nosso terceiro tópico. Como nós podemos descobrir quem é quem? Aleluia! E qual era o que recebia os profetas por pregarem o evangelho, por poderem trazer a mensagem de Deus? Muitos deles eram perseguidos, irmãos. O próprio Jeremias, como vocês estão vendo aí, foi colocado dentro de um calabouço, né, que só tinha lama. E, meus queridos, passou tempos terríveis. Deus fala para Ezequiel: o rosto deles, quando você trouxer a minha palavra, o rosto dessas pessoas vão ser como muros de bronze. Eles vão estar ali, não vão querer receber a verdade, mas tu, Ezequiel, pregas a palavra, aleluia. Pregas a palavra, instas em tempo e fora de tempo, aleluia. A mensagem de advertência ao arrependimento, segundo Crônicas 36:15 diz: "E o Senhor, Deus de seu pai, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação". Sabe por que que Deus manda? Sabe por que Deus castiga? Sabe por que Deus é duro, irmãos? E eu quero lhe dizer uma verdade: quem está na luz, quem teme a Deus, quem tem o seu coração puro diante do Senhor, quando a palavra, por mais que seja dura da parte de Deus, você recebe a palavra, você se treme por dentro, você diz: "Senhor, tem misericórdia de mim". Você teme a palavra, você aceita a correção de Deus. Mas, meus queridos, quem não está na luz, quem anda com sua vida comprometida com o pecado, quem anda sua vida por aí, um pé no mundo e um pé na igreja, dizendo que é santo quando a sua vida não tem testemunho de santidade alguma, o que é que acontece? Aleluia! Eles, fecha o coração, fecha os ouvidos, ou se ira, ou sai da igreja, ou fazem tudo e mais alguma coisa. Por quê? Porque não tem temor de Deus. Porque se tivesse temor de Deus, ao ouvir a repreensão de Deus, diria: "Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador". Aleluia. Sim, Jesus corrige. Sim, Jesus purifica. Sim, Jesus faz. É verdade. Porém, o que fizeram? Zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Aleluia! O livro de Provérbios, no capítulo 29, seu versículo 1 diz que o homem que várias vezes repreendido e endurece a sua cerviz, endurece o seu coração, será quebrantado, sem haver cura. Mas vamos a Jonas. Lembra de Jonas?
E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, aleluia, mensagem de advertência, mensagem para o arrependimento. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Oh, você pode imaginar Jonas pregando esta palavra para as pessoas. Irmãos, não eram judeus. Jonas não era de Nínive, era um profeta estrangeiro, mas que chegou lá naquela cidade grande, aquela metrópole, e começou a pregar durante 40 dias. Olha, Deus vai destruir, em 40 dias Deus vai destruir se vocês não se arrependerem. A mensagem foi tão poderosa, a advertência de Deus foi tão poderosa, que fez o povo, desde o rei até os súditos, começaram a se arrepender. O rei mandou todos, até os animais, jejuarem. Aleluia! E a Bíblia fala que Deus trouxe uma grande vitória e Deus não destruiu aquela nação. Por quê? Porque eles ouviram a advertência do Senhor. Aleluia. Mas, em segundo lugar, a mensagem do profeta é uma mensagem de juízo, é uma mensagem que traz um julgamento. Aleluia. Vamos ver. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir. Vamos lembrar aqui, nós comentamos aqui no princípio, Nabote tinha uma vinha ao lado do palácio real. E então o rei Acabe disse: eu quero esta vinha. Disse: olha, eu te dou mais dinheiro. E Nabote disse: meu rei, eu não vou poder dar a ti a herdade dos meus pais. Aleluia. Deus vai lá e fala com o profeta Elias: levanta-te e vai encontrar-te com Acabe. Aleluia. Meus queridos, tantas lições dessa história de Nabote, que preferiu, morreu, mas não deixou, não vendeu, não deu a sua promessa, não deu o presente que ele tinha recebido. E a palavra de Deus para Elias diz: olha, e falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais dizendo: assim diz o Senhor. Olha aí, a sentença. No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Meus queridos, e aconteceu. Amém? Porque Deus, ele envia os seus mensageiros, envia o seu profeta, aleluia. E no Antigo Testamento, estes homens, tremendamente usados por Deus, levantavam e diziam a verdade, por mais que eles depois fossem perseguidos. E o que é que acontece? Também, segundo Crônicas 18, 25, nós falamos aqui sobre Acabe com Josafá, quando pediram para que buscasse um profeta do Senhor, que falasse da parte do Senhor, sem ser aqueles profetas que Acabe estava usando. E trouxeram Micaías, e Micaías trouxe uma palavra, e disse: olha, Deus disse que você, uma boca de mentira, um espírito de mentira, haveria de estar na boca dos teus profetas. E qual foi a reação do rei contra Micaías? E disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz.
Agora olha aí a palavra de sentença de Deus, de juízo. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Aleluia. Meus queridos, quão importante, e por favor, ensine isso para os seus alunos. Quão importante é nós temermos a palavra de Deus. Quão importante é nós conhecermos se a palavra que nós estamos ouvindo, se aquele que está dizendo, olha, Senhor, porque infelizmente no dia de hoje virou esta moda que todo mundo é profeta. Será? Terceira mensagem, a mensagem de restauração, a mensagem de esperança. Olha que lindo, Jeremias 29, 10-12. Porque assim diz o Senhor, certamente. Deus havia dito para Jeremias, através da boca de Jeremias, eu vou levar o povo e vão ficar 70 anos em Babilônia. Mas olha aí o que Deus diz. Passados 70 anos, na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, a Israel de volta. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia! Meus queridos, Deus estava fazendo tudo aquilo. E olha só, o povo não acreditava e nem queria se subjugar à Babilônia. Mas Deus estava dizendo, se vocês quiserem ser poupados, vocês vão ter que se render, porque eu tenho uma obra para fazer em vocês. O povo estava numa dimensão de pecado e idolatria tão grande que não havia outra maneira como limpar o seu povo daquilo se não fora tirá-los para o cativeiro. E Deus diz: os pensamentos que eu tenho de vós é pensamentos de paz, não é de mal. Deus estava tomando aquela medida radical, meus queridos, porque Deus ama o seu povo. Isto é algo para nós escutarmos com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito. Quantas vezes na nossa vida Deus, ele nos coloca em certas condições e em certas posições que nós dizemos, por que que eu estou aqui? O que que Deus está fazendo? Por que que eu estou passando por isso, meus queridos? Lembre-se, os pensamentos de Deus são de paz e não de mal. Deus, ele conhece por quê nós precisamos, muitas vezes, passar por um cadinho. A nossa fé é provada pelo fogo. Nós entendemos que muitas vezes, irmãos, nós somos cabeça dura. Nós somos, muitas vezes, nós resistimos o tratar de Deus com a nossa vida. E nós temos que, em nome de Jesus, deixar Deus fazer. Lembra-se daquele hino da nossa harpa cristã? Solta o cabo da nau, toma os remos na mão. Meus queridos, nem todas as vezes é para você estar lá, navegando na nau e dando as instruções, não. Tem muitas vezes na nossa vida que Deus diz, meu filho, senta, toma o remo e começa a remar. Deixa que eu vou na frente, sou eu que vou levar. E muitas vezes Deus simplesmente disse, deixa o barquinho ir. Vai chegar. Lembra de Noé, da arca de Noé? Foi, e foi parar lá no Monte Arará. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, só então, me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu os ouvireis. Aleluia.
Ezequiel 37:21, outra promessa de Deus. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor. Olha aí a proclamação do profeta de Deus, aleluia, com mensagem de restauração, com mensagem de esperança. O povo agora estava no cativeiro. Ezequiel era aquele profeta que estava no meio do povo. Enquanto Daniel estava no palácio, Ezequiel estava no meio do povo. E ele disse: Eis, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, ou seja, exilados, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, aleluia, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, aleluia. É claro que se está falando aqui de Jesus. E nunca mais serão duas nações, Reino do Norte, Reino do Sul. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, aleluia. Porque esta foi a razão pela qual eles foram para o cativeiro, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aleluia. Meus queridos, chegamos ao nosso terceiro tópico. E antes de nós falarmos sobre o tópico em si, nós gostaríamos de falar um pouquinho e dizer nesta introdução sobre os falsos profetas. Como nós podemos conhecer um falso profeta? Como eu disse aqui antes, existem muitos, existe um movimento, não é? Nos dias atuais, que diz que todo mundo é profeta. Não, irmão, não. Nós podemos ser crentes abençoados por Deus, podemos, não é? Viver uma vida, sermos usados na pregação da palavra. Como nós podemos conhecer o falso profeta? Porque terá aqueles que vão se levantar. Talvez você já viu, talvez você já teve em um lugar, talvez alguém já veio para você. Disse: ó, meu filho, assim diz o Senhor. Isso, aquilo vai acontecer. Olha, Deus tem isso para você. Tem bênção, tem a sua casa está vindo aí, o seu carro está vindo aí. Olha, isso está vindo aí, o seu casamento está vindo aí. E nós caímos no conto do vigário. Perdoe o meu coloquial. Por quê? Porque muitas vezes nós não observamos o que é que a Bíblia diz acerca dos falsos profetas. Como nós podemos conhecer? Qual é a personalidade? Como é que são os falsos profetas? Primeiro, como aqueles que estavam na Bíblia, são arrogantes, altivos, são presunçosos. Eles pensam: quem é você? Foi isso que aconteceu com Micaías, foi isso que aconteceu com Jeremias. Quando Jeremias trouxe a palavra de Deus, o profeta do mal, o falso profeta, esbofeteou a Jeremias. De onde foi que passou de mim o Espírito de Deus? Irmãos, estamos vivendo em tempos perigosíssimos. E é importante nós olharmos para aqueles que estão dizendo: eu sou profeta de Deus, eu sou profetisa de Deus. Quem são? São arrogantes, são imorais, vive uma vida imoral, no segredo por aí, vive uma vida no mundo, vive uma vida carnal. E quando chega na igreja, quando chega no congresso, quando chega no culto especial, assim diz o Senhor. Excuse me? Desculpa? O quê? Insubmissíveis.
insubordinados. Se o pastor disse: "Irmão, sente-se, irmão, faça isso", irmão, não, eu sou o profeta. Quem é você? Quem é você, diretora do ciclo de oração? Ou quem é você, o diretor do coral? Quem é você, o coitadinho do cooperador, do presbítero, ou até mesmo do pastor, irmãos? Lembre-se que profeta falso, eles não se submetem nem à palavra, nem ao governo da igreja, não se submetem à hierarquia da igreja, não se submetem à liderança da igreja. Eles são os tais. Que mais? Infrutíferos. Não dão frutos. Os seus frutos são murchos. Os seus frutos são apagados. Os seus frutos são ruins. Os seus frutos não têm valor nenhum. Aleluia! Não produzem frutos dignos de arrependimento. Muito fruto da carne, mas o fruto do Espírito está longe. Chantagistas. Uhum. Profeta falso é chantagista, faz chantagem com você. Olha, se você não fizer isso, se você não der aquela oferta, se você não me ouvir, Deus vai te castigar. Deus vai mandar uma praga sobre você. Deus vai fazer isso. Olha, cuidado. Irmãos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está nos falsos profetas. Não creia, não se submeta ao falso profeta. Submeta-se a Deus, submeta-se à palavra de Deus, submeta-se ao pastor da sua igreja. Mas ao falso profeta, que mais? Falam só o que o povo quer ouvir. Não foi isso que aconteceu com Aías? O que aconteceu com Micaías? O que aconteceu com Jeremias? Aleluia! Todos os outros demais profetas. Vai nessa tua força. Vai que Deus vai te prosperar. Vai que Deus vai dar. Vai que Deus vai fazer. Vai que Deus vai mudar céu e terra. Nós podemos, reclamamos, declaramos, dizemos, Deus tem que fazer coisa nenhuma. Deus é Deus. Deus está sentado no seu trono. Nós somos simplesmente humildes servos do Senhor Jesus. Aleluia. Nós não demandamos nada a Deus. Nós não colocamos Deus no canto. Nós não colocamos Deus lá no cantinho para Ele, como um escravo, fazer o que eu quero para os meus caprichos, de maneira alguma, meus queridos. Aleluia. Não. Falam só o que o povo quer ouvir. Não é isso que o povo quer ouvir? É prosperidade, é o carro novo, é a casa nova, é o dinheiro, é a posição. Mas, irmã, tem problema nisso? Tem problema não, irmãos, não tem problema. Mas o que foi que Jesus disse para os seus discípulos? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dinheiro, casa, posição, viagem, tudo isso é em segundo lugar. Se nós nos submetermos a Ele, Ele dá, é verdade. Mas quando nós nos juntamos para dizer a palavra de Deus, a profecia, e só envolve nisso, cadê o arrependimento? Cadê o deixar de pecar? Cadê a santidade? Cadê aonde está? Sem temor de Deus, não tem temor de Deus. Complacentes com o pecado. Irmão,
Você não pode julgar, nós temos que ser tolerantes. Não, irmão, não estou julgando não, quem julga aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós não devemos andar e viver uma vida de pecado. A Bíblia Sagrada nos diz que nós não podemos viver uma vida de mentira. A Bíblia Sagrada nos diz que nós não podemos viver como o mundo vive. Vamos rasgar a Bíblia Sagrada? Vamos começar a tirar as páginas da Bíblia Sagrada para poder viver a nossa vida conforme nós queremos viver? Não, irmãos. Não, meus queridos juvenis. Não, meus queridos professores. Jesus está às portas. Jesus está às portas, complacentes com o pecado e distorcem a verdade. Amém? O cuidado nos falsos profetas. Em primeiro lugar, como cuidarmos? Discernindo a mensagem. E como é que você discerne a mensagem? Pela palavra de Deus. Discernindo o profeta. A boca que está dizendo, assim diz o Senhor. Através de quê? Pelos frutos. Que fruto ele dá? Santo invernizado no domingo. E lá no trabalho, e lá na rua, e lá com os ímpios. Como é que está vivendo a vida do tal profeta ou da tal profetisa? Discernindo a fonte dessa revelação, a fonte da profecia. E através de que nós fazemos? Pelo Espírito de Deus. Amém? Primeiro subtópico. Discernindo a mensagem através de quê? Pela palavra de Deus. Leamos 2 Crônicas 18, 19 a 21. E disse o Senhor, olha aí novamente a história de Micaías. E disse o Senhor, quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais, um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Aleluia! Como é que nós discernimos a mensagem do falso profeta? E lembre-se, meus queridos, muitas vezes o falso profeta diz somente esses jargões, não é? Coisas humanas. Mas muitos estão, como nós lemos aqui, revestidos de espíritos de mentira. Mentira para enganar. O diabo levanta e tem levantado de mentira para enganar, como ele fez no Antigo Testamento, como ele fez no Novo Testamento, como ele fez na história da igreja. Hoje, nós estamos passando pelos mesmos tempos perigosos. E como é que nós combatemos? Como é que nós sabemos? Como é que eu posso discernir se aquela mensagem é de Deus ou não é? Pela palavra de Deus. Olha aí, Hebreus 4:12 nos diz o quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Meus queridos, esta palavra aqui, ela tem um poder. Esta é a espada do Espírito, que quando ela entra, aleluia, quando ela entra até a divisão da alma e do Espírito, quando você usa ela, aleluia, quando você usa a palavra, vem lá o falso profeta dizer isso, aquilo outro, eu disse, mas irmão, a Bíblia Sagrada diz assim. Oh, irmãos,
Olha aí a diferença quando nós conhecemos a palavra, quando nós lemos a palavra, aleluia, nós não somos enganados, porque a palavra de Deus tem resposta para tudo. Quando o falso profetazinho vem lá, olha assim, aquilo outro vem e vem até falar coisa dentro da palavra. Mas aí o Espírito Santo de Deus, que unge esta palavra, que nos faz discernir pela palavra que caminho está caminhando, a mensagem para onde, de onde vem. Você discerne pela palavra de Deus com a espada do Espírito, mas em terceiro lugar, 2 Timóteo 4,3, disse: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Meus queridos, quando o falso profeta ele ouve a palavra de verdade, a palavra veraz do Senhor, uma palavra trazida com o temor de Deus, com santidade, aleluia. Meus queridos, o falso profeta, ele fica agoniado, ele fica incomodado, ele fica e come as unhas e faz e tem comichão nos ouvidos, como dizia Paulo. Amontoarão para si doutores, acadêmicos, anel no dedo, ou eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo, fui formado na universidade fulano de tal ou cicrano de tal. E daí? E daí? Amontoaram para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aleluia. Como nós discernimos a mensagem do falso profeta? Pela palavra de Deus, a espada do Espírito. Em segundo lugar, discernindo o profeta. Como você pode discernir se um profeta é de Deus ou não? Pelo seu fruto. O que é que ele está dizendo? O que é que ele está vivendo? Não é somente o que ele fala, é para ver se as suas palavras batem com a sua vida. O nosso testemunho é a maior prova de quem nós somos. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Ouça com o ouvido primeiro, antes de você abrir o seu coração. Aí vem o profetinha tal. Não abra o coração, não. Ouça primeiro com seu ouvido. Ouça a mensagem, conferindo com a palavra de Deus. Ouça e veja pelos frutos. Quem é esse? O que é que ele faz? Como é que ele vive? Como é que faz? É de acordo ou não? Vamos lá ver o que diz Deuteronômio capítulo 18. Porém, o profeta que, que presumir soberbamente, olha aí, soberbamente, de falar alguma palavra em meu nome, disse o Senhor, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Esta foi a palavra de Deus para os filhos de Israel. Se levantar um aí dizendo que está falando de mim, que não está falando coisa nenhuma, ou se estiver falando em nome de outros deuses, este profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Olha aí, irmãos. Olha aí Deus falando desde a antiguidade para nós. A gente só está repetindo que a Bíblia Sagrada está aí. Como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Olha aí. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele, oh aleluia! Não tenha temor dele, porque não foi Deus que falou não, irmão.
Pode ter sido um homem, pode ter sido Satanás, pode ter sido qualquer outra coisa menos Deus. Se não cumprir, se não falar, se não bater a mensagem com a vida do profeta, não é de Deus. Acautelai-vos, porém, dizia Jesus, dos falsos profetas, que vêm até vós, olha aí, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Você lembra daquela historinha de criança? Chapeuzinho Vermelho. Ô, Chapeuzinho Vermelho, vovó, pra que esse olho tão grande? Pra te olhar. E pra que esse nariz tão grande? Pra te cheirar. E essa boca tão grande? O que é que você acha que é? Para te tragar, para te comer, para te destruir. Assim mesmo é o diabo através dos seus falsos profetas, vestidos de ovelha dentro das igrejas, para poder roubar a intimidade da igreja, para poder usurpar, para poder destruir, para poder entrar com aquela cara bonitinha, você vê somente a veste de ovelha. Oh, meus queridos, cutuca lá, põe palavra lá para você ver como o urso, como o lobo não mostra os dentes. Discernindo. Judas, versículo 4, nos diz o quê? Porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução. Ou convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Verso 8, e contudo também estes. Olha como é que Judas descreve a estes falsos profetas. Também estes, semelhantemente, adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação, rejeitam a qualquer liderança, eles não se submetem e vituperam as autoridades. Versículo 12. Olha aí como ele diz: estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco. Está lá o falso profeta, no meio dos crentes, está lá no culto, está lá no coral, apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes desarraigadas. Meus queridos, aleluia. Finalmente, como nós podemos discernir a fonte? Aquilo que ele está falando está tão bonito, parece quase igual, mas tem uma coisinha que destoa. Cuidado. O Espírito de Deus, ele não se deixa enganar. O Espírito de Deus, ele vai mostrar a você, ele vai fazer você sentir quando a palavra não é de Deus, quando o Espírito não é de Deus, quando a fonte, a inspiração não é de Deus, você sente algo que está errado. Você sente algo de si, meu Deus, isso aqui parece até que tá bonito, parece até que tá tudo certo, parece que tá na Bíblia, mas algo não bate com o meu espírito. Cuidado, devemos discernir a fonte. E como é que nós discernimos a fonte? Pelo Espírito Santo de Deus que em nós habita. Jeremias, capítulo 23, 30 diz: portanto, eis que eu sou, esta foi a palavra do Senhor, Deus,
contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras. Ou seja, toma a palavra da Bíblia, pega lá um versículozinho isolado e vai lá falar, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem: Ele disse, foi Deus que disse, assim diz o Senhor. Uh-uh. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, ó Igreja de Jesus, ó professores de escola dominical. Abramos os nossos ouvidos, abramos as nossas vidas, a nossa alma ao Espírito Santo de Deus. Olha o que Deus estão dizendo. Eles fazem errar o meu povo com as suas mentiras. É mentira, aleluia, com as suas leviandades. São pessoas tão pueris, não têm peso, aleluia, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor, aleluia. 1 João 4:1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai. Olha aí, não tem problema não, irmãos. O dom de profecia na Bíblia Sagrada é o único dom que Deus manda que nós devemos provar. Porque a pessoa pode muito bem intencionada não falar nada com a fonte, ou seja, inspirado pelo diabo, mas pode ser humano, irmãos. Quantas vezes a gente vê meninices na igreja de profetas, pessoas que falam de si mesmo, falam o que vai na sua cabeça. Para quê? Se você sabe, se não é de Deus, irmão, fique caladinho. Para que dizer Deus está dizendo quando Deus não disse? Não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nós somos de Deus, olha aí, nós somos de Deus. E quem é de Deus diz amém aí, né? Amém. Aquele que conhece a Deus, aquele que tem relacionamento com Deus, aquele que aceitou Jesus e que convive e que tem uma vida com Deus, uma vida na sua palavra, ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto, olha aí, nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Meus queridos, lição maravilhosa para as nossas vidas. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente, que Deus te use na lição deste domingo tão preciosa, que você seja este professor que possa nortear os seus alunos na palavra de Deus, na vida com Deus, para que eles não possam cair nos enganos de Satanás, naqueles que dizem, olha, Deus está falando quando Deus não está falando. Tenhamos temor de Deus. Tenhamos temor de Deus. E assim que Jesus te abençoe. E na próxima semana nós estaremos aqui para falarmos sobre um tema muito lindo, que é a divisão dos dois reinos de Israel e de Judá, do norte e do sul, a cisão que houve. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente e te conceda um domingo abençoado para você e os seus alunos. Amém.